Boa tarde a todos, meu nome é Gisele Stumpf, eu sou fonoaudióloga, conselheira do Crefono 1 e hoje a gente vai falar sobre a afasia. Hoje, dia 30 de junho, a gente vai fechar com chave de ouro o mês de conscientização da afasia. Hoje a gente vai falar sobre o afásico, né, a pessoa com afasia, a família e a sociedade. E daqui a pouquinho já a doutora Cláudia Drummond está chegando para poder falar com a gente sobre tudo o que aconteceu durante esse período, durante o mês, que ela acompanhou de perto, e vai ser muito importante a participação seguinte. Oi, querida, Olá, tudo bem? tudo bom? Ah, é um prazer estar aqui com você, te receber nesse momento tão importante, que é conversar sobre a pessoa com afasia. Antes de você se apresentar, eu só quero reforçar para todo fonoaudiólogo e também para a sociedade acompanhar a movimentação, né, toda a atividade, mesmo nesse período de isolamento social, o Crefono 1 está funcionando. Muita atividade, na verdade, os conselheiros e todos os profissionais têm trabalhado bastante, mesmo de forma remota, enfim, para saber mais, acompanhe a gente, por favor, nas redes sociais. Então, vocês podem acompanhar pelo Facebook, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia, Primeira Região, tem o nosso site, que é crefono1.gov.br, e por aqui também, @crefono, underline, que é o tracinho baixo, número 1, tá? Acompanhe e participe conosco. Então, de maneira oficial, quero dar as boas-vindas a todos os fonoaudiólogos e fonoaudiólogas. Olá, Franciele, tudo bem? Sara, vocês estão chegando para escutar a doutora Cláudia Drummond falar hoje sobre a pessoa com afasia, a família e a sociedade. A doutora Cláudia Drummond, ela é fonoaudióloga, docente e coordenadora do curso de fonoaudiologia da UFRJ. Isso é extremamente resumido, né, o seu currículo. Antes de a gente começar a entrar nos tópicos, queria que você se apresentasse, eu já vou deixar até para as pessoas que estão entrando um pedido que é, mandem suas perguntas daqui a pouco, ela vai começar a falar, e a gente sabe que uma das atividades que a gente mais gosta de fazer aqui é interagir com vocês. Então, por isso que essa live é conversada. Cláudia, seja bem-vinda e muito obrigada pelo seu aceite. Obrigada a você, Gisele. Queria realmente agradecer bastante. Está me ouvindo bem? Está tranquilo? Sim, perfeito. Tá ótimo. Queria agradecer bastante essa oportunidade de estar aqui, o convite que vocês me fizeram pelo Crefono. Acho que é bem bacana estarmos engajados, né, no finalzinho da campanha desse mês. É bom estar aqui finalizando esse mês de ações de campanha sobre a conscientização da afasia, né? Que é um tema muito caro assim para todos nós que trabalhamos nessa área, e a gente sabe da importância e do quanto a sociedade precisa conhecer, né, esse transtorno. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso hoje. Obrigada pelo convite, muito bom. A gestão passada já tinha começado uma parceria bem, né, integrada assim, com as universidades, isso é bem bacana, e vocês continuam, então, obrigada, bem legal. Ah, que bom. Então, você já me apresentou, é o suficiente, não precisa de muita titulação aqui, não é o caso, né? A questão é, a gente vai estar aqui discutindo sobre a pessoa com afasia, né? Eu e Gisele conversamos, gente, para quem está aqui entrando, assistindo, obrigada pela presença de vocês. Nós conversamos muito assim sobre o que a gente ia estar trazendo, né, como questão maior aqui agora. E a conversa partiu desculpa te interromper, da questão do o que falar, né? Porque como é um mês de conscientização, é um mês que está sendo falado sobre, para se conscientizar tanto o profissional como também a sociedade, muita coisa está acontecendo, mas num momento tão curto que a gente tem. E a gente pode alcançar aqui com esse vídeo, que depois ele vai ficar na plataforma, tanto a sociedade quanto o fonoaudiólogo. Foi até que eu perguntei para a Cláudia, de tudo que você está vendo, que você vai trazer atualização para a gente, o que ainda não foi conversado, né? O que ainda não teve uma troca mais rica, mais detalhada? E daí surgiu esse tema, obviamente, vindo da própria Cláudia, para que a gente pudesse conversar hoje. Isso, na verdade, até foi também falado, mas é que isso é tão importante, né? E que a gente, e especialmente nesses últimos dias, até teve uma live bem bacana sobre uma roda de conversa sobre afasia com familiar, com paciente, tem tido muita coisa. Eu até queria aproveitar para dizer aqui também que todo mundo que tiver muito interesse nesse tema,
A Sociedade Brasileira de Fono, o Comitê de Linguagem do Adulto e do Idoso, fez uma campanha maravilhosa, e que é uma coisa que aparece nos bastidores e que não aparece para todo mundo. Então, como aqui tem muito fonoaudiólogo, né, muito estudante, eu acho que é bacana a gente saber também que tem uma turma enorme, né, de professores e de fonoaudiólogos no Brasil inteiro engajado nessa campanha, que foi bem bonita. Então, tem muito material disponível no site, depoimentos, e-book, como guia de para familiar. E achei uma coisa muito rica, que foi uma campanha muito integradora, né, que a Isabel, a Marcela, a Silage do comitê tiveram e a Juliana, enfim, todo mundo muito afetuoso, muito generoso, para poder trazer diferentes visões. Nós somos vários professores no Brasil inteiro com diferentes disponibilidades, né? Diferentes correntes teóricas, diferentes perspectivas, mas todo mundo apaixonado pelo trabalho de afasia, com as pessoas com afasia, e eu acho que tivemos lives incríveis já. E a ideia aqui, então, vamos lá o que trouxe a gente aqui para essa conversa, né? A ideia aqui era a gente realmente falar da pessoa que tem afasia, para além do que a gente estuda e a gente sabe como fonoaudiólogo, como professor dessa área, que a gente estuda muito para atender uma pessoa com afasia. Então, a gente tem que estudar linguística, a gente tem que estudar psicologia, a gente tem que estudar neurologia, a gente sabe de cognição, de linguagem. E da interface de tudo isso, de neuropsicologia, a gente tem que estudar muita coisa. Mas, na verdade, e a gente leva para o sujeito, para a pessoa com afasia, muito desse nosso conhecimento para poder avaliar, diagnosticar, tratar, né? Quem trata o afásico realmente é o fonoaudiólogo, né? Das questões de linguagem. Então, a gente está até já falando aqui de quem trata o afásico, mas lembrando que, assim, o que é afasia no fim das contas? Vamos começar pelo começo, né? Até porque tem gente aqui que pode não saber, pode ter estudante de curso, pessoas leigas ou interessadas, ou familiares. Tem sim. Então, assim, quando a gente está falando de afasia, a gente está falando de uma dificuldade de comunicação que ocorre por um transtorno de linguagem. E esse transtorno de linguagem, ele é necessariamente decorrente de uma lesão cerebral. Então, é um transtorno que é adquirido, a principal causa desse transtorno é o AVC. Então, a gente sabe que o AVC é uma doença, uma condição, né, muito incapacitante, que tem uma morbidade grande no mundo e no Brasil, é muito incapacitante. E uma das sequelas do AVC é um transtorno de linguagem. Não só uma sequela, como é um aviso, né? A gente sabe lá que quando uma pessoa tem a suspeita de que esteja tendo um AVC, uma das questões é a comunicação. Aproveitando que você está falando, desculpa te cortar, um desses sinais, tem como você organizar de maneira um pouco mais clara, já pegando esse gancho, como você falou, eu estou vendo aqui, tem algumas pessoas que não são da área e provavelmente alguns fonoaudiólogos que, na verdade, ainda estão em formação. Então, tem alguns sinais principais? Sim. Principais sinais? Para o AVC, sim. Para você imaginar que alguém está tendo um AVC, para você suspeitar de que possa ser um AVC, tem os sinais clássicos, que é de um sorriso ou de uma assimetria facial. Então, a pessoa não consegue sorrir, ela tem uma assimetria ao sorriso, uma dificuldade de elevar a mão, né, o braço, e alguma alteração da comunicação. Tendo esses sinais, e tendo um mal-estar súbito e esse tipo de sinal, essa pessoa precisa ser encaminhada com urgência, né, para um hospital, porque também tem um tempo para ela ser atendida da melhor forma para minimizar sequelas. Mas, assim, o AVC, ele é uma das causas, é a principal causa da afasia, mas a gente pode ter outras causas, um traumatismo craniano, a gente tem muitos acidentes automobilísticos no Brasil. E que as pessoas, às vezes, não se dão conta, né, que isso pode provocar essas alterações da comunicação. Isso. Então, você pode ter um tumor, você pode ter infecções, você pode ter vários quadros. Hoje a gente está tendo uma série de manifestações linguísticas aí, manifestações neurológicas associadas ao próprio Covid, que estão sendo estudadas agora, são coisas novas que a gente ainda não conhece. Mas, enfim, e tem pessoas que estão tendo AVC em decorrência de Covid também. Então, tem uma série de questões, mas o AVC ou a lesão neurológica é a causa principal de uma afasia. Então, a afasia é a dificuldade de comunicação, transtorno de linguagem.
E essa dificuldade de comunicação pode se dar na produção verbal, pode se dar na compreensão. Então, pode ser uma pessoa que não consiga acessar uma palavra, ela sabe o que quer dizer, mas a palavra não vem. Ou uma pessoa que não consegue estruturar uma frase, ou que não consegue, que troca um som pelo outro. Então, a gente vai ter várias dificuldades diferentes de produção verbal. Ou até uma pessoa que consegue falar frase, consegue evocar as palavras, mas não consegue ligar um pensamento no outro, organizar o seu discurso, fazer uma narrativa. Então, a gente pode ter problemas dessa natureza. Como a gente pode ter questões de compreensão também, né? Então, a gente pode ter problemas de pessoas que já não entendam nada que você fala, como se a sua fala fosse uma fala estrangeira, ou pessoas que vão compreender alguma coisa, pega alguma palavra, está dentro do assunto, você pergunta como foi o seu dia e ela vai dizer o dia de hoje, que dia que é hoje, vai ficar falando do dia, porque ouviu a palavra dia, mas não compreendeu sua pergunta. Ou pessoas que não conseguem compreender frase, mas não conseguem compreender um discurso maior, um texto, não conseguem conversar com coerência, enfim. Os problemas podem se estender para a leitura, para a escrita, para o gesto, tanto para a produção quanto para a compreensão de um gesto também. Então, são muitos problemas relacionados à comunicação. Antes de você dar continuidade, assim, eu queria só para a gente... Quando entrar no assunto já da pessoa com afasia, a gente já ir de acordo com o nosso... A gente organizou aqui alguns tópicos, mas óbvio que a participação de vocês é fundamental para que haja justamente essa dinâmica e que a Cláudia, vocês possam trocar bastante com a Cláudia, que é a nossa convidada hoje. Como eu comentei sobre estarmos no último dia do mês da conscientização da pessoa com afasia, falar das campanhas, né, de conscientização, o que foi que aconteceu, o que você viu, e esse tópico que você abordou, que é a questão da integração de universidade, sociedade, conselho. E aí depois a gente já começa a falar, de fato, do sujeito. E acredito que a maioria das pessoas aqui estejam bastante curiosas para chegar nesse ponto também. Eu acho que assim, a gente já falou, né, inicialmente, assim, um pouco da questão da campanha. Eu acho que o que eu tinha para dizer nessa questão, assim, mais da campanha propriamente, é que a nossa intenção toda, de todos os professores e todas as universidades que se envolveram nisso, tanto com a sociedade, como agora aqui com vocês, com essa iniciativa do conselho e tudo mais, a ideia é disseminar esse conhecimento sobre a afasia. Então, a gente teve muitos projetos, muitas lives, muitas ações de extensão, falando desde reabilitação, neuroplasticidade, avaliação neuropsicológica, como é que o afásico se sente, como é que é conviver com a lesão cerebral. Que mais que eu vi? Apraxia de fala, eu vi tudo. Apraxia de fala, eu vi muitas coisas, muitas produções incríveis, tem vários vídeos que a gente pode utilizar na campanha para passar para os nossos pacientes, ambulatórios, etc. Mas eu acho que isso... Você falou que... Fala. Você falou que tem uma página dos alunos da UFRJ, de fonoaudiologia, sobre o tema? E é que a gente tem um grupo de extensão da UFRJ que a gente fez a campanha sobre afasia. Então, a página se chama arroba, né, UFRJ em Ação. É um projeto de extensão É um projeto de extensão muito grande que a gente tem coordenado pela professora Lívia Santiago, que é responsável por esse projeto. Ele abarca várias campanhas e ações dentro da fonoaudiologia. E aí nós aproveitamos esse mês e o meu grupo de afasia fez o grupo de extensão, são várias alunas, 12 alunas, super bacanas, aliás, a quem eu agradeço pelas produções incríveis dos vídeos, dos materiais e tal, e a Fernanda, que é a professora que também de afasia, Fernanda Rodrigues, que está lá comigo. E a gente fez, então, essa campanha. A gente tem muito material lá também disponível e a gente vai... material... tá. Então, já tem a Fran Mota e a Alessandra Matoso estavam perguntando sobre onde encontrar esse material. Então, é no @UFRJ Ação? Fono UFRJ em Ação. E aí, vocês Fono podem... UFRJ Ação. Então, eu estava falando de como quando a gente pergunta para alguém como é ter afasia, vamos tentar voltar aqui. Isso, a gente tem desde respostas do ponto de vista linguístico desse indivíduo, e quando a gente pergunta para a família também como é que é conviver com afásico,
Isso é muito importante, é o momento em que eles que nos ensinam, né, na verdade, porque a gente aprende, como eu estava dizendo, no livro, na faculdade, com o professor, no último artigo, na técnica mais especializada, no que é baseado em evidências, no que a gente deve fazer para avaliação, diagnóstico e tal. Mas, na verdade, como é que é ter afasia? Quem ensina para a gente, fonoaudiólogo, é o paciente com afasia e é o familiar. E a gente precisa olhar para isso. Isso que era mais o recado que eu queria dar, assim, na verdade. Porque o que a gente escuta, o que a gente aprende na casa, na instituição, no consultório, na clínica escola, onde o paciente vai. E o que a gente tem que olhar para isso, porque isso faz toda a diferença para a gente avaliar melhor, para a gente tratar melhor, para a gente estabelecer planos terapêuticos que sejam factíveis para aquela pessoa, naquele contexto, naquela realidade, né? Senão a gente fica estressado com o livro, o tipo de afasia, a classificação, a lesão neurológica e o que a gente vai fazer. E o que a gente vai fazer, às vezes, não serve para aquela pessoa. Mesmo que seja a técnica que você entenda como a mais apropriada, ela pode, às vezes, não funcionar por fatores externos. E, às vezes, assim, por recursos do próprio paciente, recursos internos, por situações, como diz a CIF, né, a Classificação Internacional de Funcionalidade, que funcionem como barreira ou funcionem como facilitadores. O que tem na casa dessa pessoa e para essa pessoa que é barreira, o que é facilitador, né? Então, assim, eu vou dizer que a gente, quando trata e trabalha com uma pessoa com afasia, quando uma pessoa passa a ter afasia se instala naquela casa. E aí, assim, na verdade, a afasia não é só da pessoa. Você tem, ela se instala para a família, é para o filho, para a mulher, para as relações sociais. Então, essa pergunta, como é que é ter afasia, ela pode ter várias referências como resposta. E aí, pensando nas respostas que os pacientes nos dão quando a gente pergunta isso, eu tentei selecionar, assim, algumas referências de resposta. Então, bacana. Que eles nos ensinam. Então, quando você pergunta isso num quadro muito inicial, então o paciente às vezes está ainda hospitalizado e você é chamado para fazer uma avaliação no leito, quando você conversa com aquela família naquele momento, o paciente não está nem entendendo muitas vezes o que está acontecendo com ele. O que está acontecendo? Oi? Está me ouvindo? Sim. Tá. Nem está entendendo o que está acontecendo com ele, não sabe como se expressar, né? Não está conseguindo também transformar em palavras o que ele quer dizer. Está um quadro todo muito inicial, muito instável também. E às vezes a gente escuta dessa família. Primeiro é um susto, né? É o inusitado, você não conhece essa situação. E aí você nem sabe o que vem pela frente. E aí você escuta do familiar, muitas vezes, coisas do tipo: o médico me disse que o cérebro dele fritou e que não tem mais nada para ser feito. Ou a gente já escutou de próprio paciente no nosso ambulatório, ele mesmo falando com todas as palavras, ele dizendo: poxa, o médico me dizia no início, nunca mais você vai falar. É isso, a lesão foi enorme para ele, para a família, você não vai falar. Então, assim, num quadro inicial, é muito importante ouvir e ver como que a família está percebendo, o que ela sabe sobre isso. E, às vezes, a gente escuta de um fonoaudiólogo que vai fazer uma avaliação no hospital e fala assim: mas não dá para atender o paciente agora. Mas você tem todo um trabalho para fazer com essa família, para organizar, para tentar ajudar a entender esse quadro inicial, para pensar, né, no que vem pela frente. Então, isso é muito importante da gente considerar também quando você tem o tempo. Quando passa um pouco mais, você está no meio do processo terapêutico e você faz esse tipo de pergunta, como é que é ter afasia, você tem um outro tipo de resposta. E você pode ter dois caminhos muito diferenciados, porque você vai ter um paciente que vai te responder: poxa, já passaram 2 meses e eu ainda só estou falando isso, não melhorei. Mas outro que vai falar: pô, que bom, né? Finalmente cheguei lá, fazendo frases, estou falando palavras, estou conseguindo me comunicar, estou compreendendo melhor. Ou você vai ter aquele que vai ficar assim para mim: ih, foi, deu, não dá, não consigo, é isso. E aí, assim, você também tem reações muito negativas. Já passou muito tempo, não voltei para o que era. Ou o paciente tem uma série de sequelas associadas, sejam cognitivas, de memória, atenção, que podem acontecer, ou motoras, né? Uma hemiplegia, por exemplo.
e ele quer voltar a fazer uma atividade que ele fazia antes, que dependia muito dessa mão direita. Então, ele quer voltar a ser o cirurgião que ele era. E aí ele fala, quando que eu vou voltar a ser o cirurgião que eu era? E aí a gente vai falar, isso não é da nossa conta. Isso não é da nossa conta. O paciente que está com essa expectativa ou com essa negação frente ao que está acontecendo com ele, isso é da nossa conta. Então, assim, a gente está ali trabalhando esse paciente frequentemente, a gente tem que lidar com esse tipo de expectativa ou de perspectiva, que faz toda a diferença para a nossa meta, né, de trabalho crônico. Tem várias outras questões para a gente levar em consideração nisso também. Então, assim, como é que vê frente ao desconhecimento da situação? Como é que é a relação familiar para lidar com isso, né? A própria mudança da identidade. Você pode perguntar para alguém como é que é ter afasia e ele vai te falar da linguagem, como a gente falou. Ou ele vai te falar da expectativa de tratamento e da lesão. Mas você pode perguntar para alguém e ele vai te falar da relação familiar, ele vai te falar do quanto ele perdeu lugar. Perdeu lugar na família, perdeu, porque ninguém pergunta mais, de repente, a opinião dele para alguma coisa. A gente ouve muito isso. E ele tem opinião, só que ele não está conseguindo expressar a opinião. Ou quanto ele perdeu lugar de fala na casa, porque assim, ele demora para falar. E hoje ninguém espera ninguém para falar, muito menos uma pessoa com afasia. Então, assim, a gente não tem afasia, as pessoas já não esperam, né? Assim, eu brinco aqui que às vezes eu vou falar uma coisa pro meu filho, ele fala, tá, mãe, direto ao ponto, vamos lá. Então, assim, por quê? Porque a pessoa não espera. E a gente já cada vez menos espera mais. Né? A frase ficou horrível, cada vez menos espera mais. Cada vez mais está aguardando menos, está esperando menos. E aí a gente vê isso e as questões que a gente precisa. O afásico, né? A pessoa que tem afasia, ele precisa que alguém o ajude a se comunicar, ele precisa que alguém espere ele acabar de falar. E a gente não espera, e as pessoas não esperam, as pessoas não conhecem também. Então, a gente está nessa campanha toda para fazer essa divulgação e para as pessoas passarem isso adiante, porque a gente precisa que as pessoas entendam que precisa esperar. Então, a gente já tem campanhas hoje tão grandes de algumas coisas, né, de outros transtornos, tipo autismo, dislexia, que a sociedade, de uma maneira geral, já sabe tantas coisas. E a gente sabe sobre o AVC, a sociedade sabe muito sobre o AVC, mas às vezes muito pouco sobre a afasia. Então a gente vê que a gente encontra pacientes nossos com queixas do tipo ter sido confundido com um bêbado na rua, porque a sua fala está embolada, morosa, como uma pessoa leiga pode dizer, né? A gente carteirinha para o afásico, onde diz lá, eu tenho problemas de, eu tive um AVC na data tal, tenho problemas de falar, compreender, ler, escrever, a gente marca uma cruzinha e diz embaixo, preciso da sua ajuda e do tempo para me comunicar, não tenho problemas mentais. E a gente fez isso por conta de uma paciente nossa que foi atropelada e não foi ajudada porque ela foi confundida com uma pessoa bêbada. Nós tivemos um outro paciente que ia viajar sozinho e ele não sabia como é que ele ia dizer para os outros que ele tinha dificuldade para se comunicar. Então, nós acompanhamos no ambulatório, a gente tinha um momento que a gente tinha os grupos e os trabalhos dessa inserção social, que é tão importante, e que cabe também a gente fazer. Então, nós acompanhamos pacientes, por exemplo, pegando um táxi e pedindo para ir a um determinado endereço, indo numa farmácia, fingindo que ia comprar um remédio, querendo pedir 200 gramas de presunto numa padaria. E aí, assim, a gente foi observando qual era a reação da pessoa, como é que se comunicava, o que falava, o que ele podia ter feito naquele momento, ou ajudar uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego e, às vezes, a sutileza da dificuldade de linguagem para alguns pacientes são impeditivas para o retorno ao trabalho, mas são insuficientes para essa pessoa ser afastada, por exemplo, e receber um benefício. Então, ela é considerada como tendo condições de voltar ao trabalho, mas, na prática, uma série de trabalhos ela não consegue fazer. Então, a gente tem que... Meu objetivo aqui hoje, nessa conversa, era mais a gente pensar nesse tipo de questão, porque esse tipo de questão envolve demais o nosso trabalho. A gente tem que, de uma maneira assim, se inserir
nessas questões de pensar nessa reinserção social, para além da gente estar ali complementando, ajudando um paciente a colocar uma conjunção do jeito correto numa frase, a deixar de trocar um P pelo B, um T, e precisa. Tem que fazer tudo isso e muito para ajudá-lo, especialmente no primeiro momento. E aí já estou tentando encaixar um pouco as respostas das perguntas. Num primeiro momento que a gente tem uma condição importante de plasticidade que vai estar acontecendo, né? Nesse primeiro momento até de uma recuperação mesmo, uma considerada recuperação espontânea, que o paciente vai ter uma melhora do ponto de vista neurológico, com redução de edema, diminuição de pressão, uma série de questões que ele vai melhorar, mas ele precisa ser orientado. Às vezes, nesse primeiro momento, ele vai ter uma melhora neurológica, ele está falando só uma palavra, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E se ele não tiver uma orientação para sair disso, e aí, se eu perguntar qual é o seu nome, tá bom, quantos anos você tem, tá bom, tá bom. Então, a gente precisa... A gente tem uma série de informações e de pedidos, de solicitações que vão ser feitas para esse paciente, num primeiro momento, e que, assim, que a gente tem que olhar para elas assim, com muito cuidado. Na verdade, não é as solicitações que eu queria falar, acabei fazendo uma parafasia aqui, que é um dos sintomas que a gente pode encontrar na afasia, que eu queria falar manifestações, que a gente pode ter num primeiro momento e que a gente tem que olhar para elas com muito carinho, que a gente não pode esperar. Então, essa fala que às vezes a gente escuta ainda de determinados pacientes que chegam para um atendimento, olha, espera um pouco, se não melhorar, procura um fonoaudiólogo. Não existe isso. Tem que procurar um fonoaudiólogo imediatamente. Assim, e a gente tem coisas para fazer por alguém desde o começo, porque você tem para fazer pelo afásico e pela família, especialmente estruturar e ajudar a organizar isso para essa família, esse entendimento do que é afasia, de como lidar com as dificuldades no dia a dia, né? Isso é bem importante. Que é o tópico das implicações da interação familiar, né? Que é a questão da paciência, da fadiga, da persistência, que gera ansiedade, culpa, alguns constrangimentos, e a necessidade do sujeito, como você comentou muito bem, que de fato, né, afeta toda a casa. Toda a casa ela tem uma dinâmica mudada a partir daquele momento, e as pessoas não estão com a afasia, porém estão inseridas agora, né? O contexto é outro. Então, é muito importante que todos sejam orientados. Essa comunicação, eu achei muito legal o que você falou. Às vezes tem questões que não são de fonoterapia específica, mas é na qualidade da comunicação desse sujeito nesse ambiente dele. E o fonoaudiólogo ele pode facilitar essa comunicação. Com certeza. E até ajudar a família e a pessoa com afasia a entender que esse tipo de questão que você falou aí, por exemplo, a fadiga, a paciência, a culpa, o constrangimento, uma série de questões, a ansiedade, isso não é só da pessoa. Então, a pessoa está afásica, ela está muito ansiosa para falar, sem dúvida, e não está conseguindo, e dá aquela angústia, porque você quer falar a palavra, como é que chama? Me dá aquele negócio, como é que chama? Como é que chama? E você não conhece, não consegue. Mas o familiar, ele também tem essa ansiedade, porque ele também quer te ajudar, ele quer entender o que você está falando. Então, esse tipo de manifestação, não é sintoma, mas de questão que acontece para a pessoa com afasia, também acontece para o familiar. É muito angustiante também para o familiar, alguém que está tentando se comunicar e não consegue, você querer entender o outro também e não conseguir. Você lidar com a questão da culpa. Quantos pacientes nossos ficam assim, falando, poxa, eu tinha que estar tomando remédio da pressão e a minha esposa falava para eu tomar toda hora. Eu falava, não precisa disso, não quero tomar. E aí, de repente, ele teve um AVC, num quadro de hipertensão. Isso muda muitas coisas na relação familiar. A gente tem que olhar para essas coisas. E assim, a fadiga de quem está ali tentando o tempo todo se manifestar, falar uma coisa que não consegue acabar a frase, não consegue organizar o pensamento. E a fadiga do outro também, que às vezes você tem um familiar que está 24 horas por dia falando para você fici, não consegue falar outra coisa. É cansativo também. Então, assim,
tentar olhar que essas questões envolvem as outras pessoas com quem você convive. E isso ajuda, às vezes, a fase que fala para a gente assim, a gente vê com muita frequência, que desde o início eles querem nos dizer assim, o que eles conhecem, o que eles sabem. Quando você pede para nomear uma coisa, te dizer, mas eu sei o que é, eu sei para que serve, então vai mostrar lá para que serve um pente. Porque ele faz questão de te dizer que ele tem essa intensidade do conhecimento, da semântica, né, do conceito, mas ele não está conseguindo fazer esse acesso. Mas ele faz muita questão de te dizer que ele sabe, e isso é importante, é muito importante, porque as pessoas menosprezam. Muita gente acha que não sabe. Não fala, então não sabe. E não tem uma coisa a ver com a outra. Você sabe, mas você não consegue acessar para falar. Então, poder olhar para isso, poder orientar, poder dizer para uma família, assim, por que ele fala o sapato de manhã e agora ele não fala mais sapato? Não é possível. Se ele já falou sapato uma hora, então ele sabe o nome de sapato. Ele está brincando comigo, que agora não fala sapato. Então, assim, poder explicar por que essas coisas acontecem, né? A gente acolher a família, né? Orientar e inserir ela nesse contexto todo. Você ainda vai falar sobre a questão do desconhecimento das dificuldades do afásico na sociedade, da falta de políticas públicas. Eu vou abrir daqui a pouco para as perguntas, então vocês podem anotar as perguntas aí, só para poder facilitar aqui o fluxo das ideias, porque a Cláudia, ela, né, a mente vem as informações, ela vai trocando aqui com a gente de uma forma muito fluida. Então, eu já vou abrir para as perguntas, tá? Então, guardem aí, porque quando vocês começarem a escrever, aí as perguntas vão subindo uma de cada vez, tá? Você vai falar sobre, então, a questão do afásico na sociedade, ou a gente das políticas públicas, ou a gente pode abrir para pergunta antes da atuação do fonoaudiólogo? Não, eu posso falar um pouquinho disso, sim. Assim, na verdade, a gente precisa disso, né? Eu acho que agora a gente tem que caminhar muito para isso. A gente tem dificuldades grandes, como eu já estava até falando da inserção, assim, na questão do trabalho para essas pessoas com dificuldades de comunicação. Então, a gente tem uma situação que é assim, o familiar é uma pessoa que tem um determinado nível sociocultural e econômico, e agora, por conta da dificuldade de comunicação, ele conseguiria um trabalho, vamos dizer, considerado, entre aspas, um trabalho menor do que a sua capacidade intelectual antes lhe proporcionaria. Isso é muito difícil para o próprio paciente aceitar ou para a família. Então, muitas vezes, ele acaba se desligando dessa opção. Então, essa questão do benefício que eu estava falando, às vezes você tem condições de aceitar um trabalho e você é liberado para aceitar um trabalho e com isso você perde o seu benefício, mas às vezes você não dá conta, não é uma garantia de que se você conseguir um trabalho você vai conseguir outros. E aí depois você perde esse e você fica sem nada, dependendo dos anos de lesão que você tem. Eu acho que é isso, assim, para a gente levar em consideração que não só a gente precisa estar trabalhando com esse transtorno, né, da linguagem, essa dificuldade da comunicação e recuperar isso, mas a gente tem que ter como objetivo essa reinserção social e ajudar esse paciente e a sua família, especialmente nisso, até para escolher o parceiro familiar que vai ser o seu parceiro na fonoaudiologia. Porque às vezes você tem um serviço público em que o paciente tem um atendimento uma vez só por semana. E aí você vai ver nas recomendações de terapia que num quadro inicial ele precisaria de 5 vezes por semana. E como é que faz, então? Então não faz, a gente ignora simplesmente isso. A gente tem que ter um parceiro na família, a gente tem que ter um projeto para esse paciente. E às vezes você pensa de cara assim, o parceiro será a esposa, o marido. E às vezes não é a melhor pessoa, é a pessoa que vai ter menos paciência para estar lidando. Então, o que eu quero chamar a atenção hoje aqui é que a gente precisa olhar para a família do nosso paciente no momento da nossa avaliação, no momento de entender essa pessoa, o seu contexto de vida, a importância que a linguagem tem na sua vida e como é que você vê isso, até em termos assim da gravidade do seu problema, porque às vezes a gente vai dizer, numa escala qualquer dessas de severidade, que um paciente tem um quadro muito grave. Isso é importante, é fundamental a gente definir, até porque a gente sabe que os quadros mais graves, com uma evolução menor nas primeiras semanas, eles têm um prognóstico de evolução pior,
Mas é importante para você falar com outros profissionais, é importante para você definir, pensar nesse prognóstico, para mandar um relatório para uma instituição. E às vezes o que você considerou que era muito grave um paciente, pelas suas condições de vida, de enxergar a vida, de enxergar a si mesmo, das suas capacidades, ele dá conta de lidar com isso de uma maneira muito mais fluida e tranquila na vida, enquanto um paciente às vezes tem um quadro que é considerado super leve, e ele tem um impedimento total de voltar para a sua vida normal, porque ele não dá conta desse impedimento leve. A gente já teve várias situações assim no ambulatório, e que eu até poderia exemplificar, mas eu não sei como é o nosso tempo aqui agora. Não, a gente tem um tempinho. A gente retornou, se eu não me engano, era 5h25. Então, se você tiver tempo e as pessoas tiverem perguntas para fazer, a gente segue ainda mais uns 20 minutos. Eu vou abrir agora, então, para as perguntas. Vamos com calma, tá, gente? Não, beleza. Não, eu deixo só dar esse exemplo, então, que eu acho que é um exemplo que foi muito rico, e aí a gente fala um pouquinho das perguntas. Que me ajuda muito a pensar nisso e me ensinou muito com os pacientes afásicos. Uma das coisas que me ensinou muito foi a gente não olhar num primeiro momento, você achar que não vai ser possível tal coisa, e quando você se surpreende muito e será possível. Então, um paciente que voltou a ler e a escrever 6 anos depois do quadro de lesão dele, ele tinha 26 anos, e ele passou 3 anos sem ler nada e escrever nada, e eu também já tinha dado por perdido isso. E, na verdade, 3 anos depois ele começou a ler e escrever, e hoje ele lê e escreve praticamente tudo. Então, muito assim, não dá para você definir previamente o que vai acontecer para alguém. Isso é uma questão importante. E acreditar, né, sempre, que as coisas são possíveis quando alguém quer muito. Lógico que a gente sabe que não é só querer, óbvio que não é só querer. Um conjunto. Eu não estou dizendo isso de jeito nenhum. Eu estou dizendo que isso, às vezes, pode ser muito determinante para algumas situações. Esse exemplo que eu ia dar do ambulatório, com relação à gravidade de um quadro, eu gosto sempre de falar desse exemplo porque ele me ensinou muito. A gente trabalhou com 2 pacientes no mesmo momento no ambulatório que tiveram afasia, sendo um sujeito que tinha um nível sociocultural, intelectual muito alto, ele era um professor, ele tinha pós-doc, ele falava várias línguas, e ele ficou com uma dificuldade que era uma sutileza, assim, que era até difícil da gente entender qual era, só depois de muitas transcrições de fala a gente conseguiu perceber a minúcia da dificuldade dele, que era, por exemplo, errar na hora da produção de palavras que tinham duplicidade de sílaba no meio da palavra, por exemplo. Então, ele ia falar quereria, saía queria. Coca-Cola, saía Coca-Cola. Copacabana, saía Copabana. Coisas do gênero. Mas isso acontecia assim, 2 exemplos, 2 erros em 200 turnos de fala. Só que isso, para uma pessoa com esse grau de exigência que ele tinha sobre si mesmo, com o grau intelectual que ele tinha, e ele era um professor, ele achava que isso era um impedimento para ele dar aula, porque ele não podia errar uma palavra numa aula. E ele deu várias aulas para a gente no próprio ambulatório, para os alunos, na supervisão, como treino de terapia. Ele conseguia ver a sua própria aula e ver que tinha feito um erro só numa aula de 1 hora, mas isso era insuficiente para ele conseguir voltar. Ele desistiu, ele se aposentou. Nossa. Então, assim, por conta de um erro. Então, é isso que eu estava tentando trazer de uma questão tão pessoal. No mesmo momento que a gente estava atendendo esse sujeito, com o mesmo tipo de quadro, de lesão que não era a mesma lesão, mas os 2 tiveram, na verdade, nesse caso foi um traumatismo, mas o outro paciente era um paciente muito jovem, com nível sociocultural muito desfavorável. Ele era pedreiro, motorista de van, e ele tinha uma dificuldade enorme, enorme, enorme de compreensão, de produção. Nenhuma palavra tinha sentido, não conseguia manter uma conversa. Mas ele voltou a trabalhar. A gente foi vê-lo fazer um orçamento de obra, porque eu falava, como é que essa pessoa consegue fazer um orçamento de obra com essa compreensão e essa possibilidade de falar? E ele conseguia. Ele dizia 3 para falar de 6 tijolos, ele mostrava 3, mas ele queria falar 6, a pessoa não entendia, ele ia lá, desenhava, mostrava, pegava, empilhava. Então, assim,
E ele conseguiu continuar fazendo a obra dele, conseguiu continuar sendo motorista de van, conseguiu mandar fazer faixa de aniversário para a esposa dele para botar na rua, com uma dificuldade master de comunicação. Então, assim, alguém que, em termos pessoais, a forma de enfrentar, do ponto de vista de gravidade, o quadro dele era absurdamente mais grave do que do outro. Mas o que isso representava para ele? Como que eu posso lidar com isso? E aí isso nos ensina muito na nossa avaliação e para o nosso processo terapêutico, né? Assim, como é que a pessoa vê e lida e como que a família também vê e lida com isso. E é importante para o próprio fonoaudiólogo, que a gente tem falado muito agora, pensar fora da caixinha, que você comentou antes. É muito importante todo o suporte técnico, mas você tem que olhar aquele sujeito e pensar que as possibilidades são infinitas e sempre acreditar, né? É um conjunto realmente, não dá para se prender a uma forma, uma possibilidade, só um exemplo. Esse daí que você trouxe realmente são dois extremos e nunca fui imaginar que cada um seguisse a realidade que acabou seguindo. Aqui tem uma pergunta que eu não vou conseguir soletrar, porque é uma sequência de letras da pessoa aqui, eu tenho dificuldade com isso. Qual pode ser o diagnóstico diferencial entre a afasia e a praxia, de maneira objetiva? A Cláudia vai passar para você. Enquanto eu vou lendo os outros comentários, pode falar, Cláudia. Não, tem toda a diferença, assim, que na verdade a afasia é um transtorno de linguagem, enquanto a apraxia é um transtorno que envolve a programação voluntária e a sequência da fala. Então, se a gente fosse pensar em níveis, assim, de como existem etapas e níveis da produção verbal, a gente está falando de afasia num nível conceitual, de um nível de formulação do que eu quero dizer, e de acesso e de construção, enquanto na apraxia eu já estou num outro nível, que é entre, na verdade, essa escala do que eu quero dizer, o meu planejamento e a minha articulação. Para que eu chegue a articular, eu preciso programar esse movimento para falar. Então, eu posso fazer muitos erros de produção da fala. Eu posso querer falar morango e não sair morango, eu fico procurando o modelo para eu falar. O modelo bucal mesmo, gesto articulatório. Então, eu vou fazer porango, parango, corango. Então, assim, eu vou ficar procurando essa forma. Eu posso fazer vários erros, vários ensaios, ter muita dificuldade com a sequência, antecipar uma sílaba dentro da palavra. Mas isso não é uma questão linguística do ponto de vista conceitual ou de acesso. É uma dificuldade de saber onde posicionar meus órgãos fonoarticulatórios para produzir aquela palavra. E de dar sequência a isso. A fono Viviane Fontes perguntou se um afásico após tratamento fonoaudiológico pode, entre aspas, evoluir para um quadro de declínio cognitivo leve. São coisas bem diferentes isso, né? Assim, quando você pode ter declínios cognitivos vasculares, quando um afásico tem muitos, por exemplo, múltiplos infartos, muitos episódios de AVC, pequenos infartos, ele pode ter um quadro de declínio cognitivo vascular, ele pode vir até ter uma demência vascular, se ele tiver um AVC muito significativo, ou múltiplos infartos. Mas, assim, são quadros diferentes, o declínio cognitivo e a afasia. A afasia é um quadro súbito, adquirido, decorrente de uma lesão cerebral, né? Olha, tem vários... De linguagem. Tem vários comentários aqui falando como que você é uma pessoa clara na sua organização do discurso, que você é maravilhosa, as pessoas estão morrendo de saudade, ex-alunos, profissionais... Os docentes da UFRJ Fonoaudiologia estão todos aqui também comentando, aplaudindo. Gente, eu vou fazer um desfile aqui para a Cláudia. A Vânia Pavão, a Leila, a Márcia, a Lucena, a Ana Ruas. Deixa eu perguntar, de novo, da Fono Viviane Fontes. Deixa eu ler aqui. Um paciente afásico após tratamento fonoaudiológico com grande melhora pode posteriormente apresentar um quadro de transtorno. Não, eu acabei de ler só a pergunta de outras formas, perdão. A Alessandra Matoso perguntou se a equipe traça, junto com o próprio paciente, os seus objetivos na terapia. Isso é super importante essa pergunta, é bem bacana, porque eu até falei disso outro dia, eu fiz também uma apresentação para leigos no projeto aí Connect a Ciência, na semana passada, Connect a Ciência, e a gente estava exatamente falando disso, assim, como é que é você chegar às vezes na casa de alguém, ou ter um paciente que começa a ser atendido por você,
E como é que pode, assim, às vezes um paciente tem uma equipe inteira tratando dele e as pessoas não se falaram ainda. Isso não pode existir, né? A equipe tem um plano comum, a gente tem que ter um projeto para essa pessoa, um projeto de reinserção, um projeto com metas viáveis em cada área e como as metas podem se associar, né? Como que o fisioterapeuta pode me falar sobre a postura, sobre o uso da mão direita ou não uso da mão direita naquele momento, de acordo com o que ele estiver trabalhando. Como é que eu posso orientar qual a melhor maneira de falar para favorecer o aprendizado? Poder dizer para alguém que a memória de trabalho dele está tão ruim que não adianta você dar tantas informações simultâneas, que a gente tem que falar uma coisa de cada vez, que não é para brincar com uma estereotipia, que às vezes a pessoa quer ser super legal e a pessoa tem uma estereotipia e tá e alguém vai brincar com ele, vai falar, e aí, Fici, tudo bem? Não é para brincar, isso não é para brincar. Então, assim, mas às vezes, por um desconhecimento, uma pessoa não vai fazer isso por mal. Mas a gente tem que ter metas também, tem que pensar no caso junto quando você tem uma equipe. Faz parte, acho, de pensar num projeto integrado, sem dúvida. A pessoa que também é uma sequência de letras, como eu falei anteriormente, perguntou se as trocas fonológicas são assistemáticas na apraxia. Não sei se cabe no momento, mas você fica à vontade para responder. Sim, são mais sistemáticas do que se você fosse pensar numa disartria, que aí é um outro problema, que é articulatório propriamente, e aí você tem um comprometimento neuromuscular, então você tem trocas sistemáticas. Se eu tenho uma dificuldade para pronunciar um P, porque eu tenho uma paralisia facial, e na hora que eu vou falar vai sair F em vez de P por causa de um desvio, esse F em vez de P vai sair assim em qualquer posição do P na palavra. Porque eu tenho um comprometimento neuromuscular que me impede. Na apraxia, não. Então, eu posso não conseguir fazer um P no início da palavra, ficar procurando, mas pelo automatismo do resto da palavra, quando eu começo a falar, eu faço esse P adequadamente. Eu posso não fazer Paulo, ficar procurando Paulo, para poder chegar no Paulo, mas eu posso ter ficado ensaiando no S de sapato e ficar pato. E o P do sapato vai sair direito. Então, sim, pode acontecer com muito... E vai nas apraxias. A Franciele Martins, representando, acho que outros fonoaudiólogos também, pedindo um curso seu, falando que você precisa dar um curso, produzir, divulgar, porque as pessoas estão pedindo aqui. A gente pode seguir para o último tópico. Por enquanto não tem perguntas ainda, que é o papel do fonoaudiólogo intermediando essas questões todas, acho que a gente pode ir já para a finalização, que agora não tem mais perguntas, então a gente pode deixar você agora à vontade novamente para nos presentear com mais informações sobre o fonoaudiólogo e o paciente. Não, eu acho que era isso, assim, acho que era a gente pensar que a gente, como fonoaudiólogo, é um terapeuta da saúde, como fisioterapeuta como TO como psicólogo Quando você tem numa casa, que você tem uma equipe e você pode trabalhar de uma maneira integrada, com todas as demandas que um determinado paciente que venha ter um AVC precisa, ótimo. Às vezes você não tem isso, você só tem um profissional de saúde. E independente de ser só por a gente tem que ter um olhar amplo para isso, para as metas, para a inserção, para o retorno à vida. Então, eu acho que faz parte, acho que ler sobre a classificação internacional de funcionalidade, embora a gente não vá usar talvez todos aqueles códigos e muito detalhamento, mas conhecer a classificação internacional de funcionalidade, poder olhar para o que a gente está fazendo, que a gente está recuperando o quê? Uma estrutura, uma função. Que função que está alterada? Eu vou trabalhar para melhorar uma atividade, mas eu preciso melhorar essa atividade e garantir que esse paciente tem uma participação social. E o que da vida dele que está funcionando como barreira e o que está funcionando como facilitador? Isso é facilitador? Maravilha, vamos usar. Isso é barreira? Como é que a gente pode vencer essa barreira? Então, é barreira não ter alguém para fazer a atividade que você quer deixar para ele? Não tem ninguém? E vai acontecer. Muitas casas não tem ninguém. E aí, então a gente não vai dar nenhuma atividade para essa pessoa fazer porque não tem ninguém para fazer com ele. Então a gente tem que pensar atividades que ele possa fazer sozinho e que ele consiga fazer sem depender do outro, né? Ajudar a criar uma rotina, ajudar a entender que você precisa de uma estimulação
muitas vezes na semana e não só naquele dia que está com a fonoaudióloga. É bom descansar, porque o sono é organizado. Então, não sobrecarregar com outras terapias no mesmo período do dia, que às vezes acontece, né? Exato. Não querer. Às vezes tem paciente que diz assim: poxa, ontem fiquei 2 horas e meia fazendo atividade, mas também hoje e amanhã não vou fazer nada. Não adianta. Mas ele está achando que está fazendo uma coisa super bacana. E às vezes ele não sabe. E não sabe mesmo. E faz parte da gente explicar esse tipo de coisa. Então, assim, poder mostrar que é melhor você se envolver e fazer mais atividades mais vezes ao dia, mais vezes numa semana, mas menos tempo, isso é mais importante para a sua recuperação. Poder dizer para alguém que a plasticidade acontece durante muito tempo. Então, assim, que a gente sabe que a gente tem os primeiros meses de uma recuperação melhor, que a partir de 6 meses a gente tem um quadro mais crônico, mas que você vai ter pacientes que vão ter ganhos com 2 anos de lesão, vão ter muitos ganhos ainda também. Então, assim, a gente não precisa ficar preso nessas marcas que a gente sai amarrado, assim, de um hospital ou do livro, e contando o dia, contando a semana. Pô, mas o médico falou que só um mês, já passou 3 semanas. Ou o outro falou 7 meses, então agora eu tenho 7 meses, não tenho mais nada para ganhar. E não é verdade. Às vezes a gente se surpreende muito, né? Tem. Então, a Vanusa Barcelos está dizendo aqui que terapêutica humanizada é fundamental. Exatamente. É isso mesmo. A Rejane Soares falou o seguinte: olha, depois eu chamo ela de rainha e ela fica brigando comigo, tem que fazer curso já. A Tailane também pediu curso e depois você olha que você vai salvar, vai ficar salvo no IGTV do Crefono _1, aí você vai ver um monte de coisa, depois você vai mandar e-mail para esse povo, vai dizendo, ó, fiz o curso, agora pode vir para o curso. Não, tá joia. Não, mas tem tanta gente, tem tanto curso bom. Falando em curso, vocês podem acessar, que está disponível no site da sociedade, o primeiro simpósio que teve de afasias, que foi em 2019, junho de 2019, primeiro simpósio com palestras incríveis, maravilhosas, e uma das coisas que... eu nem participei desse simpósio, nem como ouvinte, porque eu estava fora até do Brasil no momento, eu queria como ouvinte, porque foi um simpósio maravilhoso, mas agora as palestras estão disponíveis, e assim, é praticamente um curso de afasia maravilhoso, que vale a pena dar uma olhadinha também. Então, Cláudia, Então, aqui as pessoas só estão te elogiando agora, ó. Várias pessoas aqui, ó, rainha humilde mesmo, maravilhosa. Gente, vamos printar tudo e mandar para a Cláudia. Vanderleia Cassolari, super concordo, curso aí, tá vendo? Falando do curso. Mas tem uma questão, Cláudia, que é a pessoa, né? É você. Então, muitas pessoas já se identificam com o teu método, com a tua abordagem, com a tua humanidade nesse trabalho, nessa atuação. Então, obviamente, é muito mais rico, né? É muito mais produtivo quando a gente faz algo, nesse caso um curso, com alguém, com um profissional que a gente admira e reconhece a qualidade desse trabalho. Então, por isso que as pessoas pedem. Lógico que tem outros profissionais muito bons também, mas aí é a questão realmente da identificação. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui, tá, gente? Vou pegar aqui. Boa noite, dessa TDB4. Sou estudante da Veiga de Almeida, sexto período. Durante a internação hospitalar, o fonoaudiólogo consegue atuar na terapia linguística ou fica nas questões de via alimentar mesmo? É meio complexa essa pergunta, né? É uma pergunta boa também, muito boa. Tem muitas questões a serem observadas nessa internação hospitalar. Exatamente. A disfagia vai ser sempre prioridade, não tem jeito, será prioridade. Então, assim, a disfagia é prioridade no CTI, é prioridade no quarto, até porque isso envolve a questão da alta hospitalar, envolve risco, né, como a gente sabe, de broncoaspiração, de pneumonia, de complicações clínicas para esse paciente. Então, a atuação do fonoaudiólogo na disfagia, ela é fundamental na internação, sem dúvida. E será prioridade. Só que, assim, a gente não... O fato de ter uma coisa como prioridade não quer dizer que a outra não possa ocorrer, né? Então,
A gente tenho conversado com várias equipes do Hospital do Rio e assim, e eu acho que a gente tem melhorado muito nisso. Eu vejo assim um empenho, uma vontade também, um interesse muito grande das equipes que trabalham em fono hospitalar de se preocuparem com a questão da afasia. Até porque tem pacientes que vão estar com um quadro de mutismo num quadro inicial, que isso é muito comum de acontecer, e ele precisa sair desse quadro inicial. Ele precisa começar a produzir. Tem pacientes com dificuldade muito grande de compreensão, que pode começar a trabalhar. Tem pacientes que desenvolvem uma estereotipia e ficam falando a mesma coisa, e a gente tem que conseguir inibir isso cedo. Então, tem uma série de coisas do ponto de vista linguístico que a gente pode fazer com o paciente ainda na internação, especialmente uma boa avaliação e um acompanhamento em vários protocolos mostram isso, que a primeira semana ou em 15 dias esse paciente apresentou uma melhora significativa, isso é bem relevante para um prognóstico de evolução. Ficou no mesmo quadro, completamente estável, não melhorou nada, isso é um pouco pior para o prognóstico lá na frente, é um indicativo. Uhum. Então, é importante avaliar, é importante usar recursos de comunicação suplementar para esse paciente se comunicar no primeiro momento. Então, acho que a gente pode fazer tem muita intervenção para fazer se o paciente estiver com uma estabilidade clínica e tiver com uma condição, né, para isso, a gente pode começar a trabalhar cedo e deve. Ok. Olha, acredito que, como muitos, a Carol Salomani, que foi a sua aluna que eu sei, disse aqui que se apaixonou por afasia por conta das tuas aulas, da tua abordagem. Então, gente, é um prazer imenso estar aqui nesse momento com a doutora Cláudia Drubon, falando sobre o sujeito com afasia, família e sociedade, finalizando aqui no dia 30 de junho, o mês de conscientização da afasia, né? Então, Cláudia, muito obrigada pelo seu aceite, pela sua participação, independente das questões técnicas, né, da internet, você permanecer conosco e trocar com as pessoas que estiveram aqui para poder te assistir e te ouvir. Muito obrigada. Eu que te agradeço muito, Gisele. Muito legal que tenha sido com você, tão querida por todos esses professores que você falou aí do nosso curso. Você é super querida para nós. Você já esteve lá tantas vezes como professora, substituta, parceira, Bessa, já fez um trabalho maravilhoso lá com a gente. E tão legal que você esteja aqui agora no Conselho. Eu gostei muito de participar com você aqui. Então, eu agradeço muito também a parceria. A Leila escreveu aí, né, sobre a parceria do Conselho. E isso é muito bom mesmo. Todas as nossas sociedades e entidades de classe estão atuantes nesse momento e ajudando a gente a fazer essa campanha de conscientização da afasia. É muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigada, então, a todos e a todas. Muito obrigada pela atenção de vocês e o vídeo vai para o GTV. Cláudia, um beijo, muito obrigada e a todos, até logo.